O milagre que libertou as mãos de Leonardo. Leonardo tinha 28 anos e uma batalha que ninguém via, mas que o consumia por dentro. Desde criança, ele roía as unhas até sangrar. Não era só um hábito, era uma prisão. Onicofagia, o médico chamou. Mas para ele, era muito mais que isso. Era vergonha, era dor, era a sensação de que nunca teria controle sobre si mesmo. As mãos estavam sempre machucadas, os dedos deformados, e o pior eram os olhares. Nas reuniões de trabalho, os colegas desviavam o rosto quando ele estendia a mão para um aperto. Sua namorada, Carolina, já havia comentado, com carinho, mas com preocupação: Léo, parece que você está se destruindo por dentro. Ele tentará de tudo: esmaltes amargos, luvas, terapias, remédios. Nada adiantava. Quando o estresse apertava e nos últimos meses, com a empresa onde trabalhava ameaçando demissões em massa, o estresse era constante, seus dedos viravam alvo. Uma noite, depois de mais uma crise, ele olhou para as mãos ensanguentadas no espelho do banheiro e chorou. Deus, se você existe, me ajuda. Eu não aguento mais. Foi então que lembrou da Igreja Universal do Reino de Deus. Uma colega de trabalho, a Dona Maria, sempre falava dos milagres que via lá. Pastor fala que não tem caso perdido, Leonardo. Jesus liberta, ela dizia. Ele nunca tinha ido, mas naquela noite, desesperado, abriu o Google e procurou o endereço da igreja mais próxima. No dia seguinte, depois do trabalho, parou em frente ao templo. O letreiro iluminado dizia: aqui seu milagre tem endereço. Seu coração bateu forte. Será que é para mim? Dentro da igreja, o ambiente era diferente de tudo que ele já havia visto. As pessoas cantavam com entusiasmo, algumas choravam, outras levantavam as mãos. Um pastor, com voz firme e cheia de autoridade, falava sobre libertação. Há poder no nome de Jesus. Não importa o que te aprisiona. Hoje é o seu dia. Leonardo sentou-se no fundo, envergonhado, escondendo as mãos no bolso. Mas algo dentro dele mexeu. Quando o pastor pediu para quem precisava de um milagre se levantar, ele hesitou. Mas então, como se uma força o puxasse, Leonardo se levantou. Tremia. O pastor o viu e apontou. Você ali no fundo. Vem aqui. Ele obedeceu, os olhos cheios d'água. Ao chegar ao altar, o pastor segurou suas mãos, e pela primeira vez em anos, Leonardo não teve vergonha. Filho, isso não é doença, é espíritos de ansiedade e autodestruição te oprimindo. Mas hoje, em nome de Jesus, você será livre. O pastor ungiu suas mãos com óleo e começou a orar com uma autoridade que Leonardo nunca havia sentido. Saia, espírito de destruição. Em nome de Jesus, solte este filho de Deus. A igreja inteira começou a clamar junto. Leonardo sentiu algo estranho. Era como se uma corrente se rompesse dentro dele. As lágrimas escorriam sem controle. O pastor continuou. Agora você vai fazer uma corrente de oração. Todos os dias, às 6 horas da manhã, você vai orar por 7 minutos, declarando: eu sou livre em Cristo. E vai participar da fogueira santa de libertação nesta sexta-feira. Não falte. Leonardo saiu da igreja daquele dia diferente. Não sabia explicar, mas sentia uma paz que não conhecia. No dia seguinte, acordou cedo, como o pastor havia orientado. Joelho no chão, repetiu: Senhor, eu sou livre em Cristo. E, pela primeira vez em anos, não levou os dedos à boca. Mas a batalha não tinha acabado. Na quarta-feira, a pressão no trabalho aumentou. Seu chefe o chamou para uma conversa tensa sobre metas não cumpridas. Ao sair da sala, a ansiedade o dominou. Os dedos coçaram. Ele fechou os olhos e lembrou das palavras do pastor: a fé não é sentimento, é decisão. Respirou fundo e, em vez de roer as unhas, pegou o celular e ligou para a igreja. Uma obreira atendeu: irmão, você precisa vir para a corrente de oração agora. Não deixe o inimigo te vencer. Ele foi. Na igreja, o pastor o recebeu com um sorriso. O diabo veio com tudo, não foi? Mas você veio também. Isso é fé. Naquele momento, Leonardo entendeu. Não era só sobre as unhas. Era sobre uma guerra espiritual que ele não via. O pastor orou novamente, desta vez com mais pessoas ao redor, impondo as mãos sobre ele. O sangue de Jesus tem poder. Você é mais que vencedor. Na sexta-feira foi a fogueira santa de libertação. O templo estava lotado, o louvor era intenso, e o fogo espiritual parecia tangível. O pastor falou sobre queimar tudo que aprisionava. Leonardo escreveu em um papel: onicofagia, ansiedade, medos, e jogou no cesto, simbolizando a queima daqueles laços. Quando o pastor deu a ordem para que todos declarassem sua libertação, Leonardo gritou com todas as forças: eu sou livre. Passaram-se 3 meses. Leonardo não havia mais roído as unhas. As cutículas estavam cicatrizadas, os dedos crescendo saudáveis. Mas o maior milagre não eram as mãos, era o coração.
Ele havia se batizado, estava frequentando as campanhas de fé e pela primeira vez sentia que tinha um propósito. Até Carolina notou a mudança. Léo, você está diferente. Não é só as unhas, é você, ela disse, emocionada. Um domingo, ele foi chamado ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou sua história. Eu vim aqui destruído, mas Deus me reconstruiu. Não foi fácil, tive que lutar na oração, participar das correntes, ser fiel nos dízimos e ofertas, porque a bênção tem preço. Mas hoje eu sei, quando a gente entrega tudo a Deus, Ele faz o impossível. A igreja explodiu em aplausos e glórias a Deus. Hoje, Leonardo é um dos que ficam após o culto para orar por quem chega quebrado. Ele aprendeu que a libertação não é mágica, é uma batalha diária de fé. Muitos pensam que milagre é só o fim da dor, mas é muito mais. É a certeza de que mesmo quando a gente cai, Deus está lá para nos levantar. A Universal me ensinou isso. A fé move montanhas, mas a gente tem que estar disposto a cavar com as próprias mãos. E assim, as mãos que antes sangravam por causa da escravidão, hoje se levantam em adoração, livres, curadas e cheias de propósito. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, não há cadeia que resista ao poder de Jesus. Leonardo nunca imaginou que aquelas mesmas mãos, marcadas por anos de trabalho forçado e cicatrizes de correntes, um dia levantariam um negócio próprio. Mas Deus tinha um plano muito maior do que ele podia ver. Depois de meses frequentando a Universal, ele começou a participar dos encontros de empreendedores que a igreja promovia. Lá, aprendeu que a fé não era só para os momentos de desespero, mas também para construir um futuro. O pastor falava, Deus não quer só te tirar do buraco, Ele quer te colocar no trono. Lembra Leonardo, com os olhos brilhando. E foi assim que com R$ 200 guardados de pequenos bicos honestos, ele abriu uma barraca de lanches perto da rodoviária. No começo eram só 3 pães com salsicha por dia. Mas Leonardo orava sobre cada real investido. Eu falava, Senhor, o pouco que tenho é teu. Multiplica como multiplicaste os pães. E Deus ouviu. Em menos de um ano, a barraca virou um trailer, o trailer virou um pequeno restaurante e hoje, passados 5 anos, Leonardo é dono de uma lanchonete que emprega 5 pessoas, todas elas ex-dependentes químicos ou egressos do sistema prisional, como ele. Eu poderia ter guardado o rancor do mundo, mas a Universal me ensinou que o perdão é a chave para a prosperidade. Cada funcionário meu é uma prova de que Deus restaura o que o diabo roubou, diz ele, enquanto serve um café para um rapaz que acabou de sair da prisão e procurou a igreja em busca de ajuda. Mas o milagre não parou por aí. Há 2 anos, Leonardo conheceu Ana, uma irmã da igreja que também tinha uma história de superação. Ela havia sido abandonada pelo marido com 2 filhas pequenas e sem perspectivas, chegou à Universal arrasada. Eu não tinha nem força para chorar mais, conta Ana. Foi numa corrente de libertação que ela sentiu Deus falar ao seu coração. Eu sou o pai das órfãs e das viúvas. Confie em mim. Hoje, Ana é a gerente do restaurante de Leonardo, e as 2 filhas dela, que antes pediam esmola nos sinais, estão na escola particular, graças a uma bolsa conquistada após muita oração e jejum. A gente jejuou 3 dias pedindo a Deus uma oportunidade, e no 4º dia, a diretora da escola ligou oferecendo a vaga. Coincidência? Nunca, exclama Ana, emocionada. O casal se uniu não só nos negócios, mas também no ministério. Toda terça-feira, eles abrem as portas do restaurante para um café da libertação, onde servem comida de graça e compartilham testemunhos para quem está nas ruas. A gente não prega só com palavras. Mostramos que Jesus transforma vidas com fatos, diz Leonardo, enquanto abraça um homem que há poucos meses dormia embaixo de um viaduto e hoje é ajudante de cozinha. E assim, o que o inimigo planejou para destruir, a escravidão, a fome, a solidão, Deus transformou em um legado. Leonardo e Ana não são mais vítimas, são guerreiros. Não são mais invisíveis, são luz. E toda vez que alguém pergunta como eles conseguiram, a resposta é sempre a mesma, não foi força nossa. Foi a mão de Deus, a fé na Universal e a coragem de não desistir. Porque na Igreja Universal o milagre não é só história do passado, é realidade do presente. E Leonardo sabe, a melhor parte da sua história ainda está por vir. Naquela mesma semana, enquanto Leonardo e Ana ajudavam a distribuir sopa na praça, um carro luxuoso parou bem em frente ao grupo. Do banco do motorista, um homem de terno impecável, mas com o rosto marcado pelo cansaço, observava tudo com olhos úmidos. Era o Sr. Antônio, um empresário que, apesar do sucesso financeiro, carregava um vazio que nem o dinheiro nem o poder conseguiram preencher. Ele havia perdido o filho mais velho em um acidente de carro há 2 anos.
Desde então mergulhou em depressão, afastou a família e se refugou no trabalho, mas nenhuma reunião, nenhum negócio fechado conseguia tirar aquele peso do peito. Até que naquela tarde, ao passar pela praça, viu Leonardo abraçando o ex-morador de rua, agora com um sorriso no rosto e um uniforme de cozinha. Algo dentro dele se mexeu. O senhor precisa de ajuda? Leonardo se aproximou com a mesma gentileza que um dia alguém teve com ele. Antônio engoliu em seco, como se as palavras estivessem presas na garganta. Então, num fio de voz, confessou: eu tenho tudo, e não tenho nada. Minha vida é um deserto. Leonardo não hesitou. Colocou a mão no ombro do homem e disse: Deus não desistiu de você. Eu já estive no lugar mais escuro que existe e ele me tirou de lá. Venha conosco domingo. Não é sobre religião, é sobre encontrar uma saída. No domingo seguinte, Antônio entrou pela primeira vez na Universal. Não sabia orar, não conhecia a Bíblia, mas sentia que aquele era o lugar. Durante o culto, quando o pastor falou sobre a restauração das famílias, ele não segurou as lágrimas. No final, foi até a frente e ajoelhou-se e pediu a Deus uma chance. Não para ser rico outra vez, ele já era, mas para ter paz. As semanas passaram, e Antônio começou a frequentar as reuniões de terça-feira. Um dia sua esposa, que há meses não falava com ele, ligou depois de receber um convite anônimo, que mais tarde souberam que foi Ana quem enviou. Ela foi à igreja no domingo seguinte e ao ver o marido diferente, com um brilho nos olhos que não via há anos, também se entregou a Deus. Mas o milagre maior ainda estava por vir. 3 meses depois, em uma reunião de oração, o pastor fez um chamado para quem precisava de um sinal de Deus. Antônio levantou a mão, trêmulo. Naquela noite, ele sonhou com o filho. Não era uma lembrança dolorosa, mas uma visão clara. O jovem sorria e dizia: Pai, estou bem. Deus me deu uma missão lá, mas a sua ainda é aqui. Ao acordar, Antônio soube que aquele era o fechamento que tanto buscava. Hoje, ele e a esposa são obreiros na Universal. O restaurante que antes era seu refúgio do mundo virou um ponto de apoio para quem precisa de um emprego. E toda vez que alguém pergunta como um homem tão quebrado se reconstruiu, ele responde com a mesma convicção de Leonardo: não foi terapia, não foi dinheiro. Foi a fé. Foi Deus usando pessoas comuns, como eu e você, para fazer o impossível. Porque na Universal, os milagres não escolhem classe social, não olham para o passado. Eles acontecem para quem crê. E assim, o que o diabo quis usar para destruir, a dor, a culpa, o vazio, Deus transformou em testemunho. Antônio não é mais um homem perdido. É um pai restaurado. Um marido renascido. Uma prova de que onde o homem vê fim, Deus vê um novo começo. E a história não para por aí. Porque enquanto houver alguém precisando de esperança, a Universal estará de portas abertas, mostrando que milagre não é lenda. É vida. É agora. É para você. No mesmo domingo em que Antônio deu seu testemunho, uma mulher chamada Marisa sentou-se nos últimos bancos da Universal, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Ela havia chegado ali arrastada pela irmã, depois de meses se trancando em casa, sem forças nem para tomar banho. A depressão a havia roubado tudo, o sorriso, a vontade de viver, até a fé que um dia teve. Não adianta, mana. Deus não ouve mais minhas orações. Ela repetia, enquanto a irmã a puxava pela mão. Mas algo mudou quando ela ouviu Antônio falar. Não foram as palavras em si, mas a maneira como ele olhava para o chão ao lembrar do passado, e depois erguia a cabeça com uma luz nos olhos ao falar de Deus. Era como se ele estivesse falando diretamente com ela: se Deus fez por mim, pode fazer por você. Marisa não chorou, não sentiu nenhum arrepio. Só uma pequena faísca de curiosidade e se, naquela noite, ela não conseguiu dormir. Lembrou-se de quando era criança e a mãe a levava à igreja. Lembrou-se das orações que faziam juntas, dos abraços apertados, da sensação de que tudo ficaria bem. Mas a vida tinha sido cruel. O marido a traiu, o filho se afastou, e ela se sentiu abandonada até por Deus. Senhor, se o Senhor existe mesmo, sussurrou no escuro, com a voz quebrada. Se o Senhor ainda se importa comigo, me mostra um sinal. Qualquer coisa. No dia seguinte, enquanto arrumava a cama com movimentos lentos, o telefone tocou. Era uma ligação desconhecida. Do outro lado, uma voz calma. Boa tarde, Dona Marisa. Meu nome é Priscila, sou da Universal. O pastor recebeu uma palavra do Senhor sobre a senhora hoje na reunião. Marisa quase desligou, pensando que era mais uma daquelas ligações automáticas. Mas algo a fez parar. Uma palavra? Sobre mim? Sim. Deus disse que a senhora está sentada à beira do caminho, como Bartimeu, o cego. Ele está passando bem na sua frente, mas a senhora precisa gritar por ele. Não é hora de desistir. É hora de clamar. As lágrimas vieram sem aviso.
Como aquela mulher sabia? Como ela sabia que Marisa se sentia exatamente como aquele cego da Bíblia, invisível, esquecida, sem esperança? A senhora precisa vir hoje à noite, continuou Priscila. Deus tem algo para a senhora. Marisa não tinha forças para discutir. Não tinha nem roupa decente para vestir. Mas algo dentro dela, algo que estava adormecido há anos, acordou. Ela tomou um banho demorado, como se estivesse lavando não só o corpo, mas também as camadas de dor. Vestiu a blusa que a mãe lhe dera no último Natal antes de falecer. E foi. Quando chegou à igreja, a reunião já tinha começado. O pastor falava sobre fé como uma semente pequena, quase invisível, mas capaz de quebrar o concreto quando é regada. Marisa sentou-se no mesmo banco de trás com as mãos ainda trêmulas. Mas dessa vez ela não estava sozinha. Uma senhora ao seu lado segurou sua mão sem dizer nada, como se soubesse que ela precisava daquele toque. E então o pastor olhou diretamente para ela. Deus está falando com alguém aqui que acha que ele se esqueceu de você. Mas ele não esquece de ninguém. Ele está dizendo, filha, levante-se. Seu milagre já está pronto. Só falta você estender a mão e pegar. Marisa sentiu como se um raio a tivesse atingido. Não foi um calor, não foi um frio. Foi uma certeza. Uma voz dentro dela dizendo, isso é para você. Ela se levantou. Não sabia o que fazer, então fez o que viu os outros fazendo. Foi até a frente, ajoelhou-se e começou a chorar. Não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de algo que ela não conseguia nomear. Alívio, esperança. Como se uma corrente que aprendia há anos estivesse se partindo. O pastor orou por ela. Não foram palavras bonitas ou poéticas. Foram palavras de autoridade. Como se ele estivesse falando diretamente com Deus, exigindo a vitória dela. E quando ele terminou, Marisa sentiu algo estranho, uma leveza no peito. Como se um peso de 1000 quilos tivesse sido tirado dela. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar. Não de forma espetacular, mas de maneira real. O filho ligou depois de meses sem falar com ela. O ex-marido, que sempre a humilhava, mandou uma mensagem pedindo desculpas. E Marisa, que não conseguia sair da cama, começou a sentir vontade de viver novamente. Uma semana depois, ela voltou à Universal. Dessa vez não sentou nos fundos. Sentou na segunda fileira com a cabeça erguida. E quando o pastor perguntou se tinha alguém que queria dar um testemunho, ela levantou a mão. Eu vim aqui quebrada. Sem fé, sem esperança. Mas Deus me encontrou. Ele não me abandonou. Ele me viu no fundo do poço e estendeu a mão. E hoje eu estou aqui para dizer, se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. A igreja explodiu em aplausos. Alguém gritou aleluia, e Marisa sorriu. Não era um sorriso forçado. Era um sorriso de quem tinha reencontrado a vida. Porque na Universal, os milagres não são apenas histórias. São pessoas. São vidas sendo reconstruídas pedaço por pedaço, pela mão de um Deus que não desiste de ninguém. E enquanto houver alguém que precise de um toque, as portas estarão abertas. Porque a fé não é teoria, é transformação. E o impossível? Bem, o impossível é só mais um desafio para Deus. Marisa ainda sentia o peso das lágrimas que tinha derramado ali mesmo, alguns meses atrás, quando entrou pela primeira vez na Universal arrastando uma dor que parecia não ter fim. Na época, ela mal conseguia levantar da cama. As contas se acumulavam, o diagnóstico médico era uma sentença e o coração, um campo de batalha entre a desesperança e a última centelha de fé que ainda teimava em arder. Mas naquela noite, enquanto os aplausos ecoavam pelo templo e as luzes refletiam no brilho dos olhos de quem também tinha uma história para contar, Marisa entendeu algo profundo. Ela não era mais a mesma pessoa. Não era só a doença que tinha sumido dos exames. Era como se Deus tivesse reescrito até as memórias mais doloridas, transformando-as em provas de que Ele nunca a havia abandonado. Do fundo da igreja, uma senhora de cabelos grisalhos e mãos trêmulas se levantou. Era Dona Maria, que há anos frequentava a igreja, mas naquela noite parecia carregar um fardo invisível. Ela subiu ao púlpito com passos lentos, apoiada no braço de uma obreira, e quando abriu a boca, a voz saíra grossa, como se as palavras custassem a sair. Eu vim aqui hoje porque não aguento mais carregar essa dor sozinha. Meu filho, ela fez uma pausa, engolindo o choro. Meu filho está nas drogas há 10 anos. Já vendi tudo o que tinha para tentar salvá-lo, já chorei até não ter mais lágrimas, já orei até a voz falhar. Mas hoje eu ouvi essa moça dizer que Deus não desiste de ninguém. E eu preciso acreditar nisso. Porque se ele desistisse, eu não estaria aqui. Mas eu estou. E peço a vocês, orem por meu filho. Orem para que Deus o tire desse abismo. O templo ficou em silêncio. Não era aquele silêncio pesado de quem não sabe o que dizer, mas o silêncio respeitoso de quem reconhece uma dor genuína.
Então, de repente, o pastor estendeu as mãos sobre Dona Maria e começou a orar com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir no impossível. Senhor, o Senhor conhece essa mãe. O Senhor conhece esse filho. O Senhor sabe onde ele está neste exato momento. E nós declaramos: as correntes que o prendem estão quebradas. As portas do inferno não prevalecerão contra ele. Em nome de Jesus, ele voltará para casa. As palavras do pastor eram como marteladas no mundo espiritual. Marisa sentiu algo estremecer dentro dela, como se aquela oração não fosse só por um, mas por todos que ali estavam com suas batalhas escondidas. E então, como um rio que transborda, a igreja inteira começou a clamar. Não era um coro ensaiado, era o grito de quem já tinha visto milagres e sabia que mais um estava prestes a acontecer. Dona Maria caiu de joelhos e as lágrimas agora eram diferentes. Não eram mais de desespero, mas de uma esperança que renascia. Porque na Universal as pessoas aprendem uma coisa: Deus não trabalha no tempo dos homens. Ele trabalha no tempo dele. E quando ele age, não há força do mal que resista. 3 dias depois, enquanto Dona Maria arrumava a mesa para um café solitário, como fazia há anos, a campainha tocou. Ela abriu a porta e congelou. Ali diante dela estava o filho, magro, com olheiras fundas e roupas surradas, mas vivo. E nos olhos dele, pela primeira vez em uma década, havia um brilho que não era de droga, mas de arrependimento. Mãe, eu não sei como cheguei aqui. Só sei que há 3 noites eu estava num beco, pronto para me matar. E então eu ouvi uma voz. Não foi audível, mas foi como se alguém me dissesse: volte para casa. E aqui estou. Dona Maria não perguntou nada. Ela apenas abriu os braços, e o filho caiu neles como um menino perdido que finalmente encontra o caminho de volta. Não houve sermões, não houve cobranças. Só o silêncio sagrado de um milagre que não precisava de explicações. Quando eles chegaram à Universal no domingo seguinte, a igreja inteira os recebeu com abraços e sorrisos. O filho de Dona Maria, agora com os olhos mais claros e a postura mais ereta, subiu ao púlpito ao lado da mãe. E desta vez, foi ele quem segurou o microfone com mãos ainda trêmulas, mas firmes na fé. Eu não merecia uma segunda chance. Mas Deus me deu. Eu não merecia uma mãe que nunca desistiu de mim. Mas Deus me deu. E hoje eu estou aqui para dizer: se Deus pode tirar um viciado de um beco e colocá-lo de volta nos braços da família, Ele pode fazer qualquer coisa. Porque aqui nesta igreja eu aprendi que milagre não é sorte. É amor. É Deus dizendo: eu te amo demais para te deixar assim. E enquanto a igreja aplaudia, Marisa olhava para aquele homem e via um pouco dela mesma. Porque a Universal não era só um lugar de orações, era um hospital de almas, onde as feridas mais profundas encontravam cura e as histórias mais quebradas ganhavam um novo capítulo. Porque Deus não muda as pessoas despite delas. Ele as muda porque as ama. E amor, quando é de verdade, sempre encontra um jeito. E foi então que Marisa sentiu o chamado. Enquanto o ex-viciado abraçava a mãe entre lágrimas, ela lembrava dos próprios erros, das noites em que achou que não havia saída. Mas ali, entre aquelas paredes, ela entenderá. Deus não salvava por merecimento, mas por graça. E graça não pede currículo, ela estende a mão. Naquela noite, Marisa subiu ao altar não como espectadora, mas como protagonista de sua própria história. Entre lágrimas, ela entregou as dores que carregava, o vício do filho, a solidão, a culpa por ter desistido tantas vezes. E quando o pastor orou, não foi com palavras bonitas, mas com uma verdade simples: Deus não te quer perfeita. Ele te quer inteira. Meses depois, seu filho, que todos davam como perdido, entrou pela porta da igreja. Magro, trêmulo, mas vivo. E quando Marisa o abraçou, soube: o milagre não era só ele ter voltado. Era ela ter esperado. Era Deus ter sustentado sua fé quando a razão dizia para desistir. Porque milagre não é mágica, é confiança. Não é ausência de luta, mas a certeza de que no meio do caos, há uma mão que não solta a sua. E se hoje você acha que sua história está acabada, lembre-se: Deus não escreve fim, onde ainda cabe um mas. Ele não olha para o que você foi, mas para o que pode ser. E amor, amor de verdade, sempre acha um jeito. Porque a maior prova de que Deus existe não são os céus estrelados, mas as vidas que Ele ressuscita, incluindo a sua.